Muito bem, então. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre artigos. Vocês já devem ter estudado nos anos anteriores os artigos e devem saber que essa classe de palavras é uma classe que sempre aparece antes de um substantivo e vão servir ou para determinar, para dizer para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, que aquele substantivo sobre o qual nós estamos falando é determinado ou indeterminado. E também vocês devem lembrar que o artigo varia em gênero, ou seja, pode ser masculino ou feminino, e em número. Pode ir para o singular ou para o plural para concordar com o substantivo. Bem, os artigos chamados definidos são aqueles que particularizam o sentido do substantivo que acompanha. Então, se eu digo a casa, eu estou falando de uma casa específica. Inclusive, para usar num texto o artigo definido, eu preciso ou pensar que o meu espectador já sabe de que casa eu estou falando, ou eu preciso primeiro apresentar a casa antes de sair falando a casa. E os artigos chamados indefinidos são aqueles que generalizam o sentido do substantivo que acompanham. O que é generalizar? É falar de qualquer ser. Então, se eu digo, eu tinha um gato, eu não preciso especificar para vocês qual era o gato que eu tinha, porque eu só quero que vocês saibam que eu tinha um animalzinho, sem que vocês saibam qual, na verdade eu tinha 3 gatos, qual dos gatos que eu estou falando, certo? Bom, os artigos pertencem à menor classe de palavras da língua portuguesa, porque essa classe é formada por apenas 4 palavras. As palavras o e a, que são os artigos definidos, e as palavras e uma, que são os artigos indefinidos. Depois, essas palavras podem passar para o plural. Então, elas vão ser os, as, uns, umas. É a menor classe de palavras que existe no português. Vejam, olhando para esse quadro, vocês têm uma visão geral de todos os artigos que existem. Bom, existem combinações e contrações dos artigos, que é quando eles se juntam com preposições. Às vezes, eles aparecem sozinhos. Tinha uma casa, a menina, uma menina. Essas são chamadas formas simples, quando só tem um artigo. Agora, quando o artigo se junta com uma preposição, pode haver combinação ou contração. Quando é que acontece a combinação? Quando o artigo se junta com a preposição e não há perda de fonema, ou seja, por exemplo, eu vou falar vou a algum lugar, vou a o banheiro. Vejam, eu juntei esse a de ir a algum lugar com o artigo o, de o banheiro. E aí, não houve perda de fonema, nem alteração no som da palavra a, nem alteração da palavra o. Então, isso é chamado de combinação, porque virou ao. A contração acontece quando a gente tem a perda de um fonema. Por exemplo, estou em algum lugar. Eu vou juntar esse em com o artigo o. Estou no banheiro. Juntei o em com o de o banheiro. O que aconteceu? Esse em virou um n. E ao virar um n, houve uma mudança, uma alteração no som da palavra em. Então a gente diz que houve uma contração. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as palavras por e o, ou por e a. Quando eu junto a palavra por exemplo, passar por algum lugar com o artigo o. Passei pelo banheiro. Por o banheiro. Ninguém fala por o banheiro, é pelo banheiro. Então, houve também um caso de contração nesse exemplo. Bem, nesse quadro, vocês têm exemplos de contrações e combinações possíveis na língua portuguesa. Aqui, ó, em a mais o,
a gente tem uma combinação. Quando a gente junta a preposição a mais o artigo a, ocorre um fenômeno de fusão do som. Então, houve uma alteração também, é uma contração. Vejam, eu vou para a praia, ou eu vou à praia. Vou a algum lugar, vou juntar esse a de algum lugar com a praia. O que aconteceu? Os dois as se uniram. Houve uma contração. Então, os dois as estão representados nesse acento aqui, ó, o acento grave. Esse acento indica que aqui tem dois as que se juntaram. O a que é a preposição e o a que é o artigo. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Quando a gente diz vou passar por um lugar, aí não ocorre nem combinação nem contração, porque as palavras não se juntaram. Elas continuam separadas na escrita. Vou em mais o é no. Em mais a, na. Em mais um, num. Em mais uma, numa. De mais o, do. De mais a, da. De mais um, dum. De mais uma, duma. Então, vejam. Quando vocês identificarem essas palavras aqui num texto, ao, no, dum, vocês têm que perceber que ali tem duas palavrinhas, uma preposição e um artigo, que se juntaram, que aparecem juntos no texto. Bom, além de particularizar o substantivo que acompanha, o artigo também vai exercer outras funções. Por exemplo, existe um poder supremo do artigo. O que é esse poder supremo do artigo? Transformar qualquer classe de palavras em substantivo. Então, se eu tenho um adjetivo ou um verbo e coloco um artigo antes, essas palavras vão ser transformadas em substantivos. Por exemplo, jovem é um adjetivo. Mulher jovem, homem jovem. Mas se eu coloco um artigo antes de jovem, ele vai se tornar substantivo. O jovem. Jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. É um verbo, jantar. Mas se eu coloco um artigo antes, se torna um substantivo. O jantar estava delicioso. Olhar. É um verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha. Mas se eu coloco um artigo antes, se torna um substantivo. O teu olhar é muito belo. Além disso, como a gente já falou, né, o artigo também indica se o ser designado pelo substantivo é conhecido ou não do interlocutor. Um sapateiro, quando alguém usa um sapateiro no texto, provavelmente está apresentando pela primeira vez o sapateiro e dizendo para o interlocutor que provavelmente o interlocutor não conhecia o sapateiro, né? Mas que ele vai ser, pode ser repetido no texto e ele vai aparecer com um artigo definido nas próximas vezes. Bom, quando a gente usa o definido é para mostrar para o nosso interlocutor que a gente está dizendo que ele já conhece o ser que a gente está designando com o substantivo. Então, pode ser por causa do conhecimento de mundo do interlocutor, ou pode ser porque eu já citei no texto. Ok? Bom, além disso, os artigos nos ajudam a saber se uma palavra está no feminino ou no masculino. Por exemplo, o planeta, né, termina com A, mas é masculino. A serpente, se não tem um artigo, não tem como saber qual é o gênero. Também se está no singular ou no plural. O ônibus, os ônibus. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.